E vamos lá, então vamos falar sobre colisões, tá certo? Bom, então olha, como eu comentei com vocês agora há pouco, uma colisão, olha aqui, ela é um evento, né? Ou seja, ela é um acontecimento. E o que é que tem nesse acontecimento? Dois ou mais objetos, eles entram em contato físico. Por objetos, pessoal, entenda o jogador, tá? Uma parede, um inimigo, uma pedra, uma moeda, não é? Qualquer objeto que você possa imaginar que exista no jogo, claro, né? E em um jogo, lógico, é extremamente importante, é essencial que o jogo seja capaz de detectar essas colisões. Por quê? Porque é através da observação das colisões que a gente vai fazer alguns acontecimentos, a gente vai provocar alguns outros eventos, vamos dizer assim, no jogo. Então, por exemplo, como está escrito aqui, olha, uma colisão, de repente ela pode indicar que o jogador morreu, não é isso? Ou então, de repente, uma colisão do jogador com uma moeda pode indicar que ele tem que coletar essa moeda, que ele ganhou mais moedas. Ou então, uma colisão do jogador com uma caixa de remédios pode indicar que ele conseguiu mais saúde, e assim por diante. Tá? Gente, não é um tema trivial, tá? Não é tão simples assim tratar de colisões. Mas no nosso exemplo, como nós estamos aprendendo, nós vamos fechar o tratamento de colisões entre dois tipos de objeto. Tá? A gente vai tratar colisões entre quadriláteros e entre círculos. Tá? Então são esses tipos de colisões que nós vamos tratar na nossa aula. E o que seriam quadriláteros, hein? Quadriláteros, pessoal, como vocês já sabem, são objetos que possuem quatro lados. Então aqui eu tenho um quadrilátero e aqui eu tenho outro quadrilátero. Notem que nesse primeiro exemplo nenhum dos dois quadriláteros colidiu com o outro, né? Agora, já nesse segundo exemplo, notem que existe uma sobreposição, melhor dizendo, né, entre esses dois quadriláteros. Então, olha, aqui ocorreu uma colisão entre esses objetos. E como é que eu vou detectar, como é que eu vou verificar se essa colisão ocorreu ou não? Olhem agora o próximo diagrama para a gente aprender a fazer isso de uma forma que fique fácil para transformar em um programa de computador. Tá? A gente tem que estudar a matemática da colisão. Isso não é tão complexo assim. Olha o desenho que eu tenho nesse slide. Eu tenho dois boxes, não é? Dois quadriláteros, esse e esse. E eu percebo que existe uma colisão entre eles, porque uma parte do primeiro quadrilátero invade o segundo e vice-versa. A questão é como descrever isso computacionalmente. Pessoal, a chave para eu descrever isso computacionalmente e matematicamente consiste em observar três parâmetros de cada um desses objetos. O primeiro parâmetro seria o canto superior esquerdo do objeto, por exemplo, desse quadrilátero maior, que tem coordenadas x2 e y2. Tá? O segundo parâmetro seria observar a largura desse quadrilátero maior, e o terceiro parâmetro seria observar a altura desse quadrilátero maior. Ok? Os mesmos parâmetros eu tenho que considerar na hora de analisar o quadrilátero menor. Então eu tenho que levar em consideração o canto superior esquerdo desse quadrilátero, a largura desse quadrilátero e a altura desse quadrilátero. Tá? Então são esses três parâmetros que eu tenho que prestar atenção para verificar se houve ou não uma colisão. O canto superior esquerdo, a largura e a altura do quadrilátero. Tá ok? Bom, mas matematicamente, como é que eu faço isso?
Pessoal, notem que nesse caso houve uma colisão e eu consigo perceber que houve uma colisão justamente porque esse ponto aqui, olha, ele está dentro do quadrilátero maior, claro. Ou seja, eu posso dizer que, acompanhem comigo, o valor de x1, a coordenada x1, seria aqui no meu gráfico, né? Essa coordenada x1, ela se encontra entre x2, que tem essa coordenada, não é? E x2 mais w2, ok? Esse mesmo ponto, se eu for observar aqui, olha, ele tem coordenadas y1. Vou anotar aqui para fora, tá? Aqui, ó. Ele tem coordenadas y1. E a coordenada y1 desse ponto, notem, ela se encontra entre y2 e entre y2 mais h2. Ou seja, retomando isso que eu acabei de falar, x1, ele é maior do que x2 e menor do que x2 mais w2. E y1 ele é maior do que y2 e menor do que y2 mais h2. E isso indica que existe uma colisão, tá ok? Isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal, está escrito matematicamente, olha, aqui desse lado. Então, olha, se o meu x1, esse cara, ele é menor do que x2 mais w2, está aqui. É menor, não é? Eu estou vendo isso. E o meu x2, ele é menor do que x1 mais w1, isso eu posso ver aqui também, não é? Olha, o meu x2 é menor do que x1 mais w1, ou seja, menor do que a coordenada desse ponto aqui, tá? E o meu y1 é menor do que y2 mais h2, isso é fato, né? Olha, o meu y1 está aqui, é menor do que y2 mais h2, e esse y2, esse cara, não é? Ele é menor do que o y1 mais h1, ou seja, essa coordenada. Então existe uma sobreposição, ou seja, existe colisão. Tá certo? Então, olha, se eu sei, resumindo, se para o primeiro objeto, eu sei o canto superior esquerdo, eu sei a largura e a altura, e também, se para o segundo objeto eu sei o canto superior esquerdo e, lógico, a largura e a altura desse objeto, tá? Conhecendo isso, usando essa expressão, eu posso verificar se existe ou não colisão entre esses dois objetos, tá? Desculpem esse monte de rabisco que vocês estão vendo, pessoal, mas no slide do PowerPoint que eu vou deixar para vocês, isso vai estar certinho, bonitinho, limpinho, tá? É que eu tive que rabiscar para poder mostrar para vocês como é que isso acontece, tá certo? Bom, pessoal, transformando isso em um programa do Love 2D, tá? Então, olha, na função love.load, eu vou criar um objeto, não é? Do tipo tabela, né, como a gente já estudou em Lua, e esse meu objeto, que eu vou chamar de player1, tá certo? Ele tem a coordenada x e a coordenada y do seu canto superior esquerdo, tá? Ele tem uma certa largura e ele tem uma certa altura.
Eu coloquei também no player 1 uma informação que é uma variável booleana, né? Collided, e a princípio ela é igual a false. Ou seja, isso está querendo me dizer que a princípio o meu objeto não, o meu objeto não, né? O meu jogador ele não colidiu com ninguém, por isso esse collided é falso, tá? Vamos imaginar que no cenário onde eu tenho esse meu jogador, eu tenho também dois quadriláteros, tá? Eu tenho dois objetos que ficam a princípio parados lá, tá? O primeiro objeto eu estou chamando ele de box 1 e ele tem as coordenadas do canto superior esquerdo, ele tem uma determinada largura e ele tem uma certa altura, tá? Eu tenho também um outro objeto que eu estou chamando de box 2 e ele também possui as coordenadas do seu canto superior esquerdo, uma determinada largura e uma determinada altura, tá? Então na função love.load eu criei um objeto que é o jogador, tá certo? Que vai se deslocar pelo terreno, e nesse meu terreno eu tenho dois obstáculos, tá? Então isso seria um obstáculo 1 e esse aqui seria o obstáculo 2, tá? Bom, ali eu defini o meu jogador e os meus obstáculos. Agora eu preciso definir aquela função matemática que representa isso daqui que vocês viram, né? E essa função matemática, ela está aqui. E ela é muito simples, tá? Nessa função que eu chamei de checkbox collision, eu vou detectar se o meu jogador colidiu ou não com um determinado objeto, tá certo? Então, olha, eu preciso passar as coordenadas do canto superior esquerdo do meu jogador, que nesse exemplo é simplesmente um quadrilátero, tá? A largura e a altura do meu jogador e o que seria o canto superior esquerdo de um determinado objeto e sua respectiva largura e altura, ok? E se o meu jogador colidiu com esse objeto, então, olha, eu vou retornar verdadeiro ou falso, não é? Em função dessa equação aqui, tá certo? Que nada mais é do que essa equação que a gente estudou agora há pouco, tá certo? Bom, pessoal, então isso daqui é simplesmente uma função que vai voltar para mim verdadeiro ou falso de acordo com a ocorrência ou não de uma colisão entre dois objetos no meu jogo. Só isso, tá? Na minha função loveUpdate, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com o teclado do computador. Então, se eu pressionei a tecla para a esquerda, eu ando com o jogador para a esquerda. Se eu teclei a seta para a direita, eu ando com o jogador para a direita. Se eu teclei seta para cima, eu levo o jogador para cima. Se eu teclei seta para baixo, eu levo o jogador para baixo, tá? Além de mover o jogador, tá certo? Eu vou aqui justamente fazer a verificação se houve ou não colisão, tá ok? Havendo uma colisão, pessoal, aquela propriedade collided do player eu vou fazer ser igual a true. Se não houver colisão, a propriedade collided vai ser igual a false, tá? Mas o que eu estou fazendo afinal de contas? Por que eu estou verificando aqui se houve ou não uma colisão, né? E caso tenha havido a colisão, eu faço collided de ser true. Caso não tenha havido a colisão, eu faço collided de ser falso. Desculpe. Eu faço isso, pessoal, porque na função love.draw, onde eu desenho o meu jogador e os meus obstáculos, eu vou mudar a cor do jogador caso ocorra uma colisão, tá? Então, a princípio, todo mundo na minha cena
tem essa cor aqui. Tá? E essa cor aqui é branco. Tá certo? Esse love.graphics.rectangle e esse outro aqui também, eles estão desenhando dois quadriláteros que são os meus obstáculos. Tá? Que seriam, no caso, esse e esse branquinho aqui. Aí, olha, eu vou desenhar o meu player, tá certo? Só que o meu player, ele vai ter a cor branca se ele não colidiu com ninguém, mas se ele colidiu com alguém, ou seja, se a propriedade collided for true, ou seja, ele colidiu com alguém, então ele vai assumir a cor vermelha, tá? E na sequência, depois de ter decidido se eu mudo ou não a cor do jogador, em função dele ter colidido ou não com o objeto, aí sim eu desenho o retângulo, não é? O quadrilátero, que tem as propriedades do meu jogador. Ou seja, seu canto superior esquerdo, sua altura e sua largura. Tá ok? O meu jogador aqui, olha, ele ficou em vermelho porque, observem, ele está colidindo com esse objeto menor. Nesse caso também, o meu jogador ele está vermelho porque ele colidiu agora com esse objeto maior que está no canto direito da tela. Tá? E é isso, pessoal. Então, olha, eu vou deslocando o meu jogador ao longo desse cenário. Conforme o meu jogador se desloca, se ele não está colidindo com ninguém, então ele vai ter a cor branca. Se ele eventualmente colidir com alguém, a cor dele de branca vai mudar para vermelha. Tá? Só isso. Ó, correto? Pessoal, eu vou parar um minutinho o vídeo para ele não ficar muito grande e já já eu trato da colisão entre círculos, que é até mais simples que a colisão entre quadriláteros, tá ok? Já já eu volto.